Boa noite, senhores vereadores, boa noite, amigos que nos visitam, funcionários dessa casa, pessoal de casa que vai nos assistir. Havendo o quórum legal, em nome de Deus, declaro aberta essa sessão, convidando a todos para ficarem em pé para que o primeiro secretário faça a leitura de um texto bíblico. Boa noite, presidente, nobres vereadores, o que fazem presente e o que acompanha gente de casa. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser visto por eles. Caso contrário, não receberei a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai, que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam quem estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto, e teu Pai, que vê o que está escondido, te dará recompensa. Palavra da salvação. Glória ao vós, Senhor. Coloco a ata da última reunião em única discussão. Coloco a ata da última reunião em única votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, e os que forem contrários, que se manifestem. Está aprovado a ata da última reunião. Passamos para a primeira parte da reunião, ordem dos expedientes. Mensagem 013. Senhores vereadores, público que nos assiste e, em especial, a nossa homenageada, Margarete Aparecida dos Santos. Como presidente dessa casa, tenho a gratificante missão de dar voz ao reconhecimento que nasce do mérito e da coragem. Hoje, submeto a esse plenário o projeto de decreto que concede o título de Mulher Destaque de Sabáudia a uma mulher que é a definição de resiliência. A história de Margarete começa em Janiópolis, em 1972, mas o destino a trouxe para perto de nós muito cedo. Filha do senhor Antônio José dos Santos e da senhora Lúcia Helena dos Silva Santos, ela cresceu aprendendo o valor do trabalho digno. Formou-se, casou-se e construiu seu maior patrimônio, seus filhos, a Jaqueline Edilane e o Jonathan Augusto. Por 2 décadas, Margarete atuou na linha de frente de segurança privada. Foram 20 anos cuidando do patrimônio e da vida de terceiros com a postura firme que o setor bancário exige. Mas, em 2022, ela nos provou que nunca é tarde para assumir o novo volante. Ela subiu nos ônibus da empresa Dois Irmãos e, como motorista, sentiu na pele o asfalto e a responsabilidade de conduzir pessoas. Essa experiência foi o alicerce para o que vivemos hoje. Ao passar no concurso da prefeitura e assumir a gerência de transporte em 2023, Margarete trouxe para o Serviço Público de Sabáudia uma combinação rara: a firmeza de quem trabalhou na segurança e a sensibilidade de que já esteve sentada no banco do motorista. Gerenciar o transporte de trabalhadores e estudantes não é apenas cuidar de máquinas, é cuidar do tempo e do futuro de nossa gente. Marinho que transborda, com respeito profundo pelos nossos motoristas e uma atenção minuciosa ao conforto de cada passageiro. Ela é destaque porque humanizou a logística. Ela é destaque porque representa a mulher que ocupa espaços tradicionalmente masculinos com maestria. Margarete, este decreto é a nossa forma de dizer obrigado por sua dedicação
e por fazer parte de Sabáudia, uma cidade que se movimenta com mais responsabilidade e coração. Peço aos nobres pares a aprovação dessa justa homenagem à nossa gerente, nossa servidora e nossa mulher destaque. André Luiz da Silva, vereador. Projeto de Decreto Legislativo 03. Concede Prêmio Mulher Destaque do município de Sabáudia, conforme a Lei 588 de 2019. Sem mais para o momento. Deixo o projeto de decreto número 3 de 2026 para estudo e análise das comissões de Justiça e Redação, da Comissão de Justiça e Redação para que exale seu parecer. E passamos para a segunda parte da reunião, ordem do dia. Comissão de Justiça e Redação, parecer legislativo número 12. Comissão de Assuntos de Interesse Públicos Governamentais do município de Sabáudia, parecer número 2. Projeto de Lei número 3. Institui o Janeiro Branco como campanha de conscientização sobre saúde mental e bem-estar emocional e inclui no calendário oficial de eventos do município de Sabáudia, de autoria dos vereadores Alex Hernandes Valentim, Paulo Sérgio Gusson, Israel Aparecido Jesus, Wesley Pereira Roberto Xandu. Coloco o projeto de lei de número 03 de 2026 em segunda e terceira discussão. A palavra está livre. Com a palavra, o vereador Alex. Boa noite, senhor presidente, aos nobres pares, a quem nos acompanha em casa, nossa diretora, a Gabi, a Jéssica, nossa funcionária. Quero só usar brevemente aqui a fala de discussão desse projeto para ressaltar que hoje nós entramos na segunda e na terceira votação do projeto Janeiro Branco e logo em seguida também, não fugindo da pauta, a Política Municipal de Saúde Mental. Então foram dois projetos pensados com muito carinho para que nós oficializemos, né, no nosso município a questão da saúde mental, que hoje é um dos índices de maior vulnerabilidade da sociedade, né? Ela não escolhe cor, gênero, raça, situação financeira. Então, a saúde mental hoje, ela acomete as pessoas e ela leva para lugares, muitas vezes, de dor, né? Tanto na doença, quanto, às vezes, numa falha muito maior. E a gente acaba se sentindo culpado quando a gente percebe que alguma pessoa acaba perdendo a vida ali. Então, é um assunto muito... de dar um suporte para os nossos munícipes, já vem fazendo, e tudo que tem brecha para melhorar, a gente está aqui para fazer enquanto vereadores. Então, peço mais uma vez a contribuição dos nobres edis para aprovarmos e para sancionar aí pelo prefeito Hugo. Obrigado. A palavra continua livre. Com a palavra, o vereador Israel. Boa noite, senhor presidente, vereadores, funcionários dessa casa, amigos que nos visitam e outros que vão nos ver através da rede social. Senhor presidente, eu só pedi essa palavra para enaltecer o nobre vereador, que isso partiu de Vossa Excelência. Esse projeto, eu estava conversando com alguns amigos da região, que depois da Covid-19, houve um aumento gigante, vereador José, né, nessa categoria de saúde mental. Então, quando Vossa Excelência colocou nessa casa, né, até nos convidou para estar presente, mas isso é totalmente da autoria de Vossa Excelência, eu achei muito válido, né? É como Vossa Excelência disse no primeiro discurso da semana passada, que é feito, mas nada mais melhor do que fazer, do que promover, do que colocar em calendário, de melhorar, né, esse combate, essa conscientização que realmente tem sido algo estrondoso. Então, eu quero agradecer Vossa Excelência por estar participando do projeto. Presidente, que é excelente. A palavra continua livre. Coloco, então, o projeto 03/2026 em segunda e terceira votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. E os que forem contrários, que se manifestem. Está aprovado o projeto 03 de 2026 do Legislativo em segunda e terceira votação. Comissão de Assuntos de Interesse Públicos Governamentais,
parecer número 3. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 13. Projeto de lei número 4, institui a política municipal de saúde mental e bem-estar emocional no município de Sabáudia, de autoria dos vereadores Alex Hernandes Valentim, Paulo Sérgio Gusson, Israel Aparecido Jesus e Wesley Roberto Pereira Xandu. Com a palavra o vereador Israel. Senhor presidente, eu achei bacana da parte de Vossa Excelência essa separação, porque existe aqui, né, no projeto número 3 a conscientização e o projeto número 4 de instituir as políticas públicas. E essas políticas, ela não precisa ser só no mês, né, porque a gente sabe que existe, né, hoje, igual a gente vê, forma a monitorar a causa e, com o tempo, né, sempre está fazendo, né, além da conscientização, essas políticas públicas na escola, centro de idoso, que eu acredito que esse projeto, tanto o 3 como o 4, é vasto. Mas quando Vossa Excelência separou, achei bacana dessa parte, vi que realmente Vossa Excelência pontuou que é algo de extrema importância. Obrigado, senhor presidente, pela palavra cedida. A palavra continua livre. Eu gostaria de parabenizar o vereador, autor e os demais colegas também que apoiaram o projeto e assinaram, né? E dizer que sou totalmente favorável, porque tem que se preocupar de forma, como está acontecendo mesmo, tem que se preocupar, porque hoje tem país de primeiro mundo que tem um alto índice de morte por situação. Ela pode salvar a vida. Política pública é um simples panfleto, né? Essas consultas que o município, que eles têm que fazer esse trabalho na escola, aonde tiver brecha. Eu acredito que é válido, sim, salva a vida. Isso aqui é muito importante, esse projeto de lei vai ser muito importante porque trata, né, de uma situação tão preocupante que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo. Então, sou totalmente favorável e deixo meus parabéns aos nobres vereadores aqui. A palavra continua livre. Coloca então o projeto 04/2026 em segunda e terceira votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. Está aprovado o projeto 04/2026 do Legislativo em segunda e terceira votação. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 14. Trata-se do projeto de decreto 01, que concede a proposição. A matéria estabelece que a homenagem será entregue em sessão plenária no mês de março, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, na forma de placa comemorativa, conforme artigo 2º do projeto. A justificativa apresentada na mensagem descreve a trajetória pessoal e profissional da homenageada, destacando sua atuação no serviço público municipal, especialmente nas áreas de assistência social, Centro de Idosos Ibis Furlan e proteção social básica, além de sua contribuição social e cultural ao município de Sabáudia. Compete à Comissão de Justiça e Redação analisar os aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa da proposição. O presente projeto de decreto encontra respaldo na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e na Lei Municipal 588, que institui o Prêmio Mulher Destaque. A matéria de iniciativa parlamentar adequada, não implicando aumento de despesa obrigatória continuada, nem afrontando princípios constitucionais da administração. No tocante à técnica legislativa, o projeto apresenta relação clara, objetiva e compatível com a natureza do decreto, instrumento adequado para a concessão de honrarias pelo Poder Legislativo. Quanto ao mérito, verifica-se que a homenageada possui trajetória marcada por na promoção de dignidade e valorização da terceira idade, conforme amplamente demonstrado na justificativa anexa ao projeto. Dessa forma, não se vislumbra qualquer vício de inconstitucionalidade. Ante exposto, a Comissão de Justiça e Redação
no exercício de suas atribuições, manifesta favoravelmente a tramitação e aprovação do projeto de decreto 01, por estar em conformidade com a legislação vigente. Projeto de decreto 01 de 2026, concede Prêmio Mulher Destaque do município de Sabáudia, conforme a Lei 588 de 2019, de autoria do vereador Israel Aparecido Jesus. Coloco o projeto de decreto 01 de 2026 em uma única discussão. A palavra está livre. Com a palavra, o vereador Israel. Senhor presidente, quero primeiro enaltecer a comissão que avaliou esse projeto do Legislativo. Acho que todos conhecem a história da Maria Rosa, quem é a Maria Rosa, o legado da Maria Rosa, o jeito da Maria Rosa. É um vasto de coisas boas que a gente pode citar aqui. Então, quando surgiu essa oportunidade, comentei com alguns companheiros, de repente até quero pedir desculpa, porque às vezes a gente coloca aqui no nome do vereador, mas não quer dizer que a gente quer aparecer sozinho, não. É porque tem que ser passado por essa casa, depois aprovado, como os nobres sempre dizem, essa casa de lei, depois aprovado, é a atuação dos 9 vereadores. E aí, vendo a sua trajetória, nós, nos últimos anos, né, dos 30 anos para cá, a gente vê que as mulheres, né, teve uma evolução muito grande em liberdade, em profissionalismo, né? Já teve aí mulher presidente, teve governadora, senadora, e outras aqui no nosso município de Sabáudia que fizeram história. E eu estou gostando desse mandato, que acho que começou, né, algo que aconteceu lá no primeiro mandato que a gente estava nessa Casa de Lei, esse projeto de 2019, mas que começou, né, que partiu desse mandato, esse reconhecimento, esse mero reconhecimento. No ano passado teve a oportunidade, através do vereador dessa Casa de Lei, né, a professora Sônia, e agora, nada mais que junto com as mulheres, o senhor presidente colocou sua propositura aqui também, está apresentando nessa Casa de Lei a nossa querida Maria Rosa, que eu tenho certeza que todos têm, né, algo de bom para falar dessa pessoa. E conto com o apoio dos 9 vereadores pela aprovação dessa propositura. Obrigado, senhor presidente. Do Alex. Fiquei muito feliz quando eu recebi na pauta o projeto de decreto legislativo da autoria do vereador Israel, porque a Rosa, assim eu chamo, é uma pessoa muito próxima a mim, uma pessoa que me acolheu com muito carinho na cidade de Sabáudia. Tivemos a honra de trabalhar os últimos 4 anos juntos lá no Centro do Idoso. É uma pessoa que está em casa, eu estou na casa dela, está em casa, a gente sempre está junto, nossas famílias, e é merecedora, porque, não desmerecendo ninguém, mas os últimos 4 anos, né, atrás ali na gestão do prefeito Moisés, algo que ela pegou para si, ela pegou uma animação, ela fazia mais do que era oficiado a ela, mais do que as obrigações, ela colhia, levava no carro, fazia um bolinho, fazia uma bolacha, fazia um pão, um doce, as festas, tinha festa o mês todo mês, cronograma, e saía pedindo, peça uma coisa, empresta outra coisa para fazer, tudo para a terceira idade ser um lugar confortável, um lugar de acolhimento, um lugar de socialização. Então, eu acho muito digno, acho muito respeitoso e eu acho muito merecedor. Então, parabéns. Tem total apoio, total carinho, Maria Rosa. Se você estiver assistindo, isso é merecido. Vai ser uma noite inesquecível, com certeza. E nós estaremos aqui para prestigiá-la e homenageá-la. É isso, minhas palavras, senhor presidente. Continua a discussão. Coloco, então, o projeto de decreto 01 de 2026 em única votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, e os que forem contrários, que se manifestem. Está aprovado o projeto de decreto 01 de 2026. Indicação número 14. Os vereadores que essa subscrevem no uso de suas atribuições legais indicam ao excelentíssimo senhor prefeito que, por meio do setor competente, seja realizado o estudo e implantação de estacionamento exclusivo para motocicletas na Avenida Campos Sales, em frente ao imóvel número 13, Casa dos Mendonças, no espaço entre os 2 portões de entrada, sendo um acesso residencial e outro destinado à oficina existente no local. A presente indicação se faz necessária
considerando que o trecho mencionado possui grande fluxo de pessoas e veículos, não havendo atualmente área adequada para estacionamento de motocicletas. No local, há intensa movimentação em razão da proximidade do Conselho Tutelar, consultório odontológico e do pronto atendimento municipal, o que gera alta demanda por vagas rápidas, especialmente para motos. A implantação do estacionamento organizará melhor o trânsito no trecho, trará mais segurança para quem utiliza a motocicleta, melhorará a visibilidade para a entrada e saída da garagem e da oficina existente no imóvel, evitará estacionamento irregular em frente aos portões e facilitará o acesso dos cidadãos aos serviços públicos próximos. Diante do exposto, solicita a atenção do Executivo para atendimento dessa indicação. André Luiza Silva e Denis Ricardo Manoeira, vereadores. Coloco a indicação de número 14 de 2026 em única discussão. A palavra está livre. Com a palavra, o vereador Israel. Senhor presidente, eu quero enaltecer os vereadores por essa indicação, porque já me pediram também, cobraram, né? Mas eu percebo que às vezes o vereador ele quer levar as coisas em harmonia. E eu percebo também que às vezes tem que registrar e começar no grito. Porque às vezes a harmonia ela fica muito familiarizada, que a pessoa acha que você está só fazendo um pedido, mais um pedido, não é um pedido. Eu acredito que já passou por todos os vereadores dessa indicação. E não é difícil, é fácil, vereador José. É fácil, é só mesmo querer. Então, eu tenho certeza que o secretário da pasta vai ver essa indicação, ou quem responder, mas que responda, mas com execução, porque não é nada vasto de emenda, de coisa grande, não. É só força de vontade. Parabéns, nobres vereador, pela indicação. Obrigado, senhor presidente, pela cedida. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Alex. Logo que a gente assumiu o mandato, eu e o vereador Denis Ricardinho, conversando bastante sobre esse pedido, igual o vereador Israel já comentou. Eu acho que o vereador Sidney também postou bastante precisando, não fugindo da indicação 14, urgente conversar com o prefeito Hugo para a gente fazer uma licitação, um contrato, alguma coisa com o engenheiro de trânsito. Porque as demandas de trânsito são muitas. Eu acho que todos os vereadores vão concordar que as demandas de trânsito no nosso município são muitas. Um pede para pôr, outro pede para tirar. Você faz a indicação para colocar, você recebe crítica porque você colocou. Você não coloca, você recebe crítica porque você... Enfim. E nós não somos especialistas em trânsito. E todas as respostas de indicação que vêm sobre trânsito aqui, estacionamento, rua de um lado só, tudo, sempre vem. Iremos fazer um estudo técnico. Indicações sobre trânsito. Quebra-mola, uma via só para estacionar, enfim. Cedo, por favor. Eu quero que esse análise desse COTRAN, igual a Vossa Excelência está pedindo, seja gravado. Porque nós trazemos as demandas nessa casa de lei, e se a resposta for não, que ele seja gravado, porque aí a gente tem essa força de chegar até quem nos pede, dizendo, o COTRAN diz que não é válido essa indicação. Obrigado, vereador. Sim, porque eu quero dizer que a gente recebe a demanda, e a gente pede nessa casa. Quantas vezes já foi aprovado várias situações? Então está tudo certo, nós estamos fazendo nosso papel, só que nós não somos especialistas. Na prefeitura, não sei se tem alguém especialista em trânsito, creio eu que não, se tiver, me perdoe. Mas que precisava. Precisava de um técnico ou de engenheiro de trânsito, enfim. Porque estava conversando com o Ebert ainda ontem, feriado de carnaval. Enquanto nós não tivermos uma pessoa especialista, o nosso município, parte dele não cresce. Porque a gente não consegue desovar o trânsito em vias certas. Quando a gente tiver um estudo realmente bem feito, aqui tem saída melhor, aqui vai... Melhores lugares para um UPA, melhores lugares para o UBS, melhores lugares para a escola. Igual a nossa futura creche Tia Marô. Nós vamos ter um problema de trânsito, quase todos os vereadores já falou aqui
no uso da palavra. Lá a gente sabe que visivelmente vamos ter um problema. E isso daí não é culpa de um, culpa de outro, culpa de um gestor, culpa de outro. A gente está conseguindo demanda e a gente está indo. Mas a gente precisa, para simplificar uma coisa igual o vereador Israel, uma coisa simples. Parabéns aos vereadores aí, o vereador André e o vereador Ney pela indicação, porque é importante. Mas assim como essa, outras são importantes. E é fácil de resolver quando você tem um estudo para falar. Porque muitos vão aceitar que vai colocar lá e muitos não vão. E a gente fica entre a cruz e a espada. Então essas são minhas palavras. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador José. Então, primeiramente, agradecer a Deus, né, por mais essa reunião, nesta quarta-feira, após um feriado. Boa noite, vereadores, senhor presidente, funcionários dessa casa, amigos que nos visitam, diretora, nosso filmador, e uma boa noite às famílias que vão nos assistir. Só fazer um breve comentário, pode ouvir os pares relatando. Eu concordo, né, com as palavras, a gente precisa sim, há tempo, né, vereador Israel, que a gente vem fazendo esses pedidos, ouvindo a população e vendo de trânsito do município. E me recordo também, acho que o vereador Israel também se recorda da época, foi 2018 para 2019, eu entrei com o primeiro pedido. Os primeiros estacionamentos de moto que tem aí foi através de uma indicação que nós encaminhamos na época, o ex-secretário Ayrton Júnior. Ele fez os primeiros estacionamentos de moto que em Sabaldi nem tinha. Mas a intenção é aumentar, né? A cidade vai crescendo, o habitante vai aumentando. A gente sabe que o veículo moto, né, se tratando de todas as cilindradas, aumentou, porque todo munícipe quer economia, e às vezes o sentido de carro também. Tanto os dois lados, a gente precisa educar o nosso trânsito, como também hoje a gente vê moto que estaciona no lugar de carro, carro que estaciona no lugar de moto, é outra fiscalização. Mas as pinturas têm que ser refeitas no que já tem. Sou favorável à indicação 14, aonde quer pôr, e é essa observação. Eu me lembro que passei por situações de vereadores da época de votar contra um pedido de quebra-mola. Por quê? Mas está enchendo a cidade de quebra-mola. Era uma crítica, mas era uma sinalização. Né? O lugar que oferecer risco, oferecer um acidente, a família está pedindo, coloca ou não coloca. Então tem que ser feito sim um estudo. E uma observação, que a gente vê a cidade crescendo, vereadores, e já podia partir desde quando se abre o bairro. Porque hoje você vê imobiliária abrindo o bairro, o objetivo é terminar de dinheiro, só que depois fica com custo do município. Fica para o vereador da rua, pediu quebra-mola, pediu sinalização. Então, assim, o erro já começa aí. Então, a gente não vai crucificar nenhum gestores, porque isso aí vem há muitos anos, só que também nada foi feito. O que foi feito foi muito pouco. Muito pouco. Nossa sinalização hoje de trânsito do município, ela precisa ser fiscalizada por um poder maior, né? Pode ser aí o Detran, o Cotran, quem aí tiver disponível, processo licitatório, um voluntário, um estagiário. Vamos colocar no mapa, vamos dividir Sabaldi, vamos regulamentar isso aí. Porque se a gente ouve que o nosso município vai crescer nos próximos 10 anos, tem que crescer tudo isso junto. Tem que crescer essa educação. Tem que ter o estacionamento de moto nas escolas, em frente ali, que todo mundo se para e não tem. Em frente do UPA também, as pessoas vão estar ali. Tem que ter o estacionamento de moto, as empresas decoram isso daí. Né? Tem que ter até o de bicicleta, se for ver. Então, assim, eu sou favorável à indicação, que o Executivo abraça a 014-2026 com carinho e possa nos dar uma resposta significativa de execução. Então, parabéns aí ao vereador Denis, né, o Ricardo, e o nosso presidente André, né, por estar cobrando ali um ponto específico, mas também que seja expandido essa necessidade que Sabaldi precisa. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Eu gostaria de falar rapidamente a respeito dessa indicação. Na verdade, se essa indicação tivesse surgido até antes, talvez já estaria até pintado, né? Porque quero até agradecer, a administração foi rápida nessa questão da pintura. Né? Quanto tempo que a gente debateu a questão de pintar as ruas aqui. E foi feito todo esse trabalho já logo no início da gestão, da pintura de rua, principalmente nas avenidas. Mas eu fui cobrado pelo munícipe, porque somente nesse momento, e que eu vi que tinha um pouco de razão, né? Um pouco não, estava absolutamente coberto de razão, porque ali na Casa dos Mendonça, quem passa ali e conhece, sabe que tem 2 portões. E muitas das vezes ali as pessoas colocam ali, tem um estacionamento que é um pouquinho mais largo.
cabe mais de um carro. Se for 2 carros pequenos, ele encaixa. Se for um carro pequeno e outro médio, ele fica atrapalhando também o portão. E daí a gente estava pensando numa possibilidade de resolver aquela questão. Daí eu pensei, até inclusive, o secretário até falou, não, pode mandar um ofício, né, para a pessoa. Daí eu falei, não, vou colocar uma indicação e já vou também conversar com o secretário, que eu tenho certeza que ele vai querer resolver isso aí. E daí eu coloquei essa indicação para ficar em documento também, mas acredito que ali não precisa fazer esse estudo técnico, nada não, é só mudar e colocar, né, ali para a moto, porque vai melhorar na visualização ali para fazer as conversões, tanto para entrar para dentro, né, porque daí, principalmente para sair, quando sai de lá, porque tem uma oficina no fundo ali, o portãozão maior passa até caminhão, né, vereador Ricardo? E daí para sair ali, se colocar estacionamento de moto, aí já vai, pelo menos já vai acabar essa questão de carro estacionar ali em cima, né, entre os 2 portões. Então melhoraria o trânsito, melhoraria a visão para quem vai sair, principalmente se for um caminhão, porque quando ele olhar bem, saindo de frente ali, ele vai ter que olhar primeiro à esquerda, que é da onde vem o carro primeiro, né? Porque ele vem às esquerdas ali do mercado Nova Itália para cá, os carros vêm nessa mão. Então, ele vai olhar para cá até o estacionamento de moto. Então, é bem mais fácil a visão. Daí eu falei, um estacionamento de moto que resolveria essa questão. Daí eu falei, vou fazer uma indicação, juntamente com o vereador Ricardo, para ver se a gente consegue resolver, né, essa questão. Já ficou muito bom ali. Eu quero parabenizar a administração, porque só de ter, né, conversado ali com o pessoal, tirado aqueles carrinhos, aqueles pontos comerciais dali da esquina, já ficou excelente, né? Muita gente agradeceu, porque era complicada ali a visão. A gente estava vendo a hora de acontecer um acidente ali, é grave, né? Então, as coisas é bom quando acontece, resolve-se antes de acontecer, porque quando morre um, depois vai fazer, aí não vai voltar mais atrás, né? A vida não vai voltar mais. Então, é só uma indicação para que a gente possa resolver essa questão. Sim, eu acredito que uma coisa bem fácil, só desfazer a faixa de carro e fazer faixa de moto ali, vai ficar muito bom, tanto para o trânsito como os moradores dali. E ali, como está na mensagem ali, na justificativa, tem já tem ali o conselho tutelar, tem a odontologia na frente ali, né? E tem o pronto atendimento. Eu acho que tem estacionamento de moto lá, mas aqui na avenida não tem nenhum próximo. Eu acredito que vai sanar também essa questão, porque já tem que pensar agora em vários pontos na cidade essa questão de estacionamento de moto, né? Para não ficar estacionando uma moto no lugar do carro, vira aquela bagunça, né? Então, eu até aqui agradeço pelas palavras dos nobres vereadores. Quantas vezes a gente já falou que precisava de um técnico, né? Nesses anos anteriores, para que possa fazer um estudo. Nossa cidade não é só daqui 10 anos, mas tem uma previsão de crescimento até 2050. Acho que até mais um pouquinho ainda pelaquela reportagem, né? Aquela projeção lá, que vai crescer até 2050 sem parar. Então, nós temos que estruturar o nosso município através dessas coisas, né? Melhor fluxo no trânsito, né? Algumas ruas. Aquela rua já foi melhorada, falando de sinalização, né? Aquela rua, a Rua Gênova, é a Gênova mesmo, né? Do vereador. A Gênova já colocou lá as plaquinhas para não estacionar de um lado, só do lado de cá, porque passa o ônibus ali todo dia, tanto escolar como trabalhador. Então tem que ir melhorando essa questão, né? A creche, como foi citada, vai ter que fazer um recuo ali na entrada, né? O Ayrton tinha visto isso aí já, para fazer aquele recuo, né? Para ficar mais seguro também para os alunos que vão utilizar do transporte. Então, essa forma nós temos que estar pensando, temos que estar também colocando as ideias aqui, levando o executivo também conversando com o legislativo, para que a gente possa colocar na pauta e melhorar cada vez mais o nosso trânsito. A palavra continua livre. Coloco então a indicação 14 de 2026 em única votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Está aprovado a indicação 14 de 2026. Indicação 15. Os vereadores que essa subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao excelentíssimo senhor prefeito a necessidade de intervenção imediata para a manutenção ou troca dos aparelhos da academia ao ar livre destinada à terceira idade em todo o município, conforme os seguintes fundamentos: segurança e prevenção de acidentes.
Muitos equipamentos apresentam desgastes natural, ferrugem ou peças soltas. Conforme diretrizes da vigilância sanitária, aparelhos danificados podem causar danos irreparáveis à saúde física dos usuários. Promoção da saúde pública. As academias ao ar livre são essenciais para combater o sedentarismo, melhorar o equilíbrio e a coordenação motora dos idosos, reduzindo o gasto público com o sistema de saúde, o SUS. Direito ao lazer e socialização. O Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003, garante à pessoa idosa o direito ao esporte e lazer em condições que respeitem sua idade. A revitalização do espaço promove a convivência comunitária e valoriza o bairro. E necessidade de intervenção. Relatos de usuários indicam que aparelhos estão enferrujados, a pintura está descascando e aparelhos quebrados, entre outros, impedindo o uso pleno do espaço público. Diante do exposto, solicito o envio de uma equipe técnica para a vistoria e execução dos reparos necessários ou a substituição integral dos itens que não ofereçam mais condições de conserto. André Luiz da Silva e Denis Ricardo Manoeira, vereadores. Coloco a indicação número 15 de 2026 em única discussão. Com a palavra o vereador Ricardo. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, quem faz presença e quem nos assiste de casa. Eu passei nessas academias e vi que essa academia realmente precisa urgentemente ser trocada ou fazer a sua manutenção, porque tá feio. Então, eu acho que o prefeito tem que dar uma olhada. A terceira idade está aí e precisa muito da gente. A gente tem que olhar essas coisas. Então, a gente tem que ter um pouco mais de carinho também, né? Eu agradeço as palavras hoje, presidente. A palavra continua livre. Com a palavra o vereador Israel. Senhor presidente, essa indicação é mais do que válida, né? Espero que só não fique no papel, que isso, né? Já desde o primeiro mandato, desde 2000, que a gente a casa com os vereadores lá de trás, passou 2020 e agora em 2024. É válida, e não só, Vossa Excelência frisou academias, né? Mas tem parques, tem brinquedos também que contém ferro, que está um caos, né? E o que deixa triste é que essas demandas que Vossa Excelência trouxe essa casa de lei, muitas delas, né, alguém da pasta responsável por essas manutenções sabe. Então é mais do que válido mesmo deixar registrado, se a população cobrar, falar, ó, está aqui o vereador cobrou, fizemos nosso papel, e nós, como vereador, também, nessa propositura dos dois vereadores, estaremos reforçando e cobrando também o Poder Executivo, através da Secretaria da Pasta, para estar resolvendo mais isso da nossa... Presidente, pela palavra cedida. Já agradecer, é uma autoria do nosso vereador Ricardo, né, essa indicação número 15, na qual estou fazendo parte também. E como o vereador Israel falou, quando o vereador Ricardo trouxe essa demanda, eu já estava pensando nessa questão dos brinquedos também, que eu vi algum brinquedo estragado que já faz um tempo. E até a gente conversou com a executiva a respeito disso aí, mas mesmo assim, né, eu e o vereador Ricardo trouxemos essa proposta, essa indicação, para que ficasse registrado, porque ele viu uma preocupação também, juntamente com o secretário, que vai ter que fazer um processo licitatório para fazer todos esses consertos, né? O que tiver conserto, consertar, e os que não tiver conserto, fazer a troca, porque tem uns equipamentos que nem funcionam mais, né? Tem uns que perderam uns pedaços, né? Tem em vários lugares do município, por isso a gente colocou já no município todo, porque, tipo assim, tem bastante brinquedo em algum lugar, mas tem um estragado, ou tem um da academia estragada, né? E daí vai ficando cada vez pior. Então nós colocamos essa indicação, mas já cobrando o executivo, e ele já se mostrou favorável. Acredito que essa resposta vai vir favorável. Acredito que nos próximos colocar, né, esses equipamentos tudo em funcionamento, tanto, né, como o vereador Israel falou, tanto o da academia que a gente citou nesse documento, mas como também do parquinho, porque se uma empresa de metalúrgica conseguir ganhar isso aí, é o mesmo trabalho, né? Vai fazer lá um serviço de solda, troca de algum ferro, tudo isso aí, o profissional vai saber fazer e vai ser muito importante e vai arrumar aí tanto os brinquedos como também a academia, né?
Continua a discussão? Coloque então a indicação número 15 de 2025 em única votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários que se manifestem. Está aprovada a indicação 15 de 2026. Indicação 16. Os vereadores que abaixo subscrevem no uso de suas atribuições regimentais vêm perante Vossa Excelência solicitar que seja encaminhada a órgão municipal competente a presente indicação. Aquisição de um novo veículo destinado exclusivamente a transporte de passageiros e munícipes que realizam tratamentos médicos especializados na cidade de Curitiba. A presente indicação fundamenta-se na crescente demanda de deslocamento para a capital do estado, onde muitos munícipes buscam atendimento com profissionais de alta especialização e realizam procedimentos de saúde complexos. Considerando que o município já oferece suporte, a renovação da frota faz necessária como um reforço estratégico. O objetivo é substituir os veículos atuais por modelos mais modernos, confortáveis e, acima de tudo, seguros. Tal medida visa garantir a proteção e o bem-estar de nossos cidadãos, que, já fragilizados por condições de saúde, necessitam de um transporte digno e humanizado durante o longo trajeto. Diante da relevância da matéria para a saúde pública local, contamos com o apoio dos nobres pares dessa Casa de Leis, com a atenção do Poder Executivo. Paulo Sérgio Gusson, Israel Aparecido Jesus, vereadores. Coloco a indicação de número 16 em única discussão. A palavra está livre. Com a palavra, o vereador Paulo. Vereadores, boa noite a Gabi, boa noite ao Alisson, boa noite a você de casa que nos acompanha. Essa indicação aqui, eu e o vereador Israel, nós fizemos ela para deixar registrada. Nós tivemos ontem em Maringá, ontem foi feriadão, e o deputado Ricardo Barro teve a honra, né? Nós tivemos a honra dele nos atender lá. Tivemos uma reunião com ele lá, e ele liberou aí para a compra de uma van, de um veículo, R$351 mil, né, vereador? E nós estamos pensando, nós viemos conversando, nós queríamos fazer uma indicação, gente, que van, nosso município tem bastante. Quem vai daqui para Curitiba, que está doente, que vai procurar um médico mais especializado, precisa de um carro de maior conforto. Porque daqui em Curitiba a viagem é longa. Para quem está bom, a viagem é longa. Para quem está doente, é mais longa ainda. Então, nós temos essa indicação. E pegasse 351 mil, dá para comprar acho que até 2 carros. Mas que comprasse um carro maior, um Spin, não sei, um carro mais moderno, que levasse nossos munícipes, as pessoas que mais precisam dessas consultas especializadas até Curitiba. Obrigado, senhor presidente. A palavra. Sabe as palavras, vereador Paulo? Essa indicação nós colocamos nessa Casa de Lei não é que não está sendo feito o serviço. O serviço está sendo feito e bem feito. Só que Sabódia ultimamente está se trocando, e isso é muito bom, maquinário, van. Então, como o nobre vereador Paulo Sérgio disse, então já que está muito aqui, então vamos mudar essa pedra aí. Graças a Deus, né, nós somos deputados que tem atendido o município de Sabódia, né? Solicitou, ligou para os vereadores, ó, tem X valor para a saúde. Ah, mas aí já entramos em contato com quem, né, é da pasta. Está cheio. E nós sabemos que só esse mandato agora, né, vereador Paulo? Vereadores? Vamos dar uma atenção diferente. Vereador Paulo, vereador Zé, sinalizou, vamos mudar, e realmente eu acredito que é válido, né? Contamos com o apoio dos nobres vereadores, que é válido, de extrema necessidade. Frisando, não é que não está sendo feito. Está sendo feito, mas cada tempo em tempo a tendência é cada vez melhor. Obrigado, senhor presidente, pela palavra cedida. A palavra continua livre. Coloco a indicação de número 16 em única votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários que se manifestem. Está aprovada a indicação de número 16. Indicação 17.
O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, solicita que seja encaminhada ao setor de iluminação pública da municipalidade a seguinte indicação: substituição imediata de lâmpada queimada na Academia do Idoso, localizado no Conjunto Primavera. Manutenção e reparo de 3 lâmpadas no trecho que se inicia em frente ao pronto atendimento até a Igreja Metodista. A presente solicitação atende a pedidos da comunidade local que utiliza a Academia do Idoso para a prática de exercícios, atividade essencial para a saúde da terceira idade, mas que fica comprometida no período noturno devido à falta de luminosidade, gerando insegurança e risco de queda. Do mesma forma, o trecho entre o ponto atendimento e a Igreja Metodista apresenta pontos de escuridão que dificultam o tráfego de pedestres e veículos, aumentando a vulnerabilidade dos munícipes que transitam por essa via. A iluminação pública eficiente é dever do município e fator fundamental para a segurança pública e prevenção de acidentes. Certos da urgência que o caso requer, contamos com a costumeira atenção do Poder Executivo. Paulo Sérgio Gusson, vereador. Coloco a indicação de número 17/2026 em única discussão e deixo a palavra livre. Com a palavra, o vereador Paulo. Senhor presidente, por conhecimento de todos aqui, o ano passado, eu liguei direto para o secretário, a pedido dos munícipes ali do Primavera, que aquela lâmpada ficava piscando, piscando e apagava e não acendia mais. Como o Ricardinho já fez a indicação para manutenção de todos os aparelhos, mas esse aqui também enquadra aí na parte elétrica. Aí conversei com o secretário, ele disse que era uma lâmpada que devia vestir a licitação, e fosse uma lâmpada diferente, era fácil de trocar, mas já te passaram mais de 90 dias. Então talvez ele passou batido, talvez ele esqueceu, que chegasse a ter ele de novo. Ele visse com carinho, visse a Estel, ou visse um jeito de resolver isso lá. Tá bom? E outra coisa também, colocamos esses postinhos aqui do pronto atendimento até lá na Igreja Metodista. Ficou tão bonito, iluminado ali. E tem 3 postinhos lá no finalzinho, perto da igreja. Faz muito tempo que está apagado. Muito. Então eu acho que ali também é mais manutenção elétrica. Tenho quase certeza que aqueles postinhos não estão queimados, porque foi pouco uso. Então, que o secretário também chegasse até a mão dele, ele pedia para o eletricista dar uma olhadinha lá, o que aconteceu, para ficar acesa lá. Ficou tão bonito essa nossa entrada, nossa avenida. E ali tem culto de domingo, tem de quinta, e ficou muito escuro. Então, que ele visse com carinho isso aí. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Coloco a indicação número 17/2026 em única votação. Os que forem favoráveis permaneçam na comissão, os que forem contrários que se manifestem. Está aprovada a indicação 17. Mensagem número 9. Excelentíssimo presidente, nobres pares. A presente proposição legislativa visa enfrentar um dos maiores desafios urbanos de Sabáudia, a mobilidade e a qualidade do ambiente urbano. A falta de padronização nos passeios públicos e a ausência de arborização planejada não são apenas questões estéticas, mas de saúde pública e cidadania. A fundamentação deste projeto alicerça-se em 3 pilares fundamentais. 1. Acessibilidade e dignidade humana. Segundo a Lei Federal 13.146, o Estatuto de Pessoa com Deficiência, a acessibilidade é um direito. Calçadas irregulares e sem meios-fios adequados isolam idosos e cadeirantes em suas casas, ferindo o direito constitucional de ir e vir. 2. Sustentabilidade e microclima. A arborização urbana planejada é o método mais eficaz e de baixo custo para reduzir ilhas de calor, melhorar a qualidade do ar e aumentar a permeabilidade do solo, prevenindo alagamentos e enxurradas que sobrecarregam nossas galerias pluviais. 3. Inovação na gestão, o Fundo Municipal. A criação do fundo permite que o município centralize recursos, como multas de limpeza de lotes em convênios, especificamente para essa finalidade. Isso garante que o dinheiro tenha destinação carimbada, evitando que obras de calçamento fiquem paradas por falta de orçamento.
Além disso, o projeto prevê a solução para o impasse dos proprietários que não constroem suas calçadas. O município poderá executar a obra e realizar a cobrança via contribuição de melhoria, conforme previsto no Código Tributário Nacional, valorizando o imóvel e garantindo a continuidade do passeio público para os pedestres. No artigo 3º, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui a sanção do ato ilícito instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. E em sua Constituição Federal, no artigo 145, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 3º, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Diante do impacto social e ambiental positivo, contamos com a sensibilidade dessa administração e apoio dos nobres colegas para a aprovação desta lei que transformará o rosto de nossa cidade. Sidney de Oliveira, André Luiz da Silva, Israel Aparecido Jesus e Wesley Pereira Roberto Xandu. Pré-projeto de lei número 3. Institui o Programa Municipal de Calçadas Acessíveis, Meio-Fio e Arborização Urbana. Cria o Fundo Municipal de Calçadas e Arborização e estabelece diretrizes para a acessibilidade universal do município de Sabáudia. Coloco o pré-projeto 03/2026 em única discussão. A palavra está livre. Com a palavra o vereador José. Obrigado, senhor presidente, pela parte cedida. Só fazer um breve comentário. Sou favorável à indicação, como também espero há anos acontecer. É outra coisa que o vereador Israel também, vou fazer memória, um grande ex-vereador nosso, que me veio na minha memória quando a secretária leu a indicação, que brigava muito por isso. Ex-vereador Sidney, né? Sidney do Banco. É um dos meninos aí que não quis mais a política, talvez por alguns fatos, de uma necessidade que ele queria que acontecesse, às vezes a política dá aquela retraída, aquela segurança. Mas eu me lembro que esse projeto, ele tinha aplicado, ele foi até atrás de empresas que tinha a máquina, vereador Alex, que arrancasse esses tocos, né, que a gente tem antigo. Ele está ali, não serve para nada, já foi cortado, está seco e está atrapalhando o pedestre, está atrapalhando o cadeirante, enfim. Se você adentra hoje o Américo Saboia, a Primavera, é uma história de calçadas danificadas, por mais que foi feito algumas melhorias, né, mas a acessibilidade é grande. O projeto, pré-projeto de lei é bacana porque ele tem que estruturar toda a cidade, tem que ter aí uma empresa apropriada para esse trabalho. E principalmente porque não une o útil com o agradável, como se diz que esse ano vai sair a nossa tão grande e esperada rede de esgoto, né? Que a Sanepar vai fazer uma destruição de melhorias, vamos se espero que eles deixem a calçada, né, beneficiada, aonde eles vão passar o saneamento, e quem sabe esse pré-projeto vai de encontro e o munícipe entra junto aí, junto com a prefeitura, junto com o proprietário particular, e ver se pode fazer melhoria. Sabáudia precisa. Né? Eu estou aqui há 9 anos, na vereadora, nós estamos aqui sempre ouvindo essa melhoria de calçada. É o idoso que está tropicando, é uma pedra irregular que está ali que não é acessível, a gente não tem acessibilidade de entrada em todos os lugares para as pessoas idosas com rampa ou cadeirante, enfim, não vou fugir da pauta, mas a mesma maneira que vai ser feito a fiscalização, a gente precisa fazer também esse pré-projeto ser aprovado e ser executado pelos pares que colocou a prefeitura. Há muito tempo a gente precisa disso, calçadas melhores para o munícipe. Eu me lembro também que conversei na época com o engenheiro, o Luiz, e ele comentou que é bem delicado, porque às vezes tem munícipe que constrói a casa, a calçada é da prefeitura. A calçada é da prefeitura, é do município. Só que às vezes o munícipe, que é o dono, ele quer fazer do jeito dele e não é assim. Porque eu fui atrás para fazer a minha calçada, inclusive eu não fiz até hoje, porque eu não tive respaldo. O que fazer? Uns fazem pule, não pode fazer com polimento, porque se escorregar uma pessoa, vai machucar e você tem que pagar o pato. Se você coloca um paralelepípedo, não pode, porque o cadeirante ficou difícil na época. Acho que o vereador... Então, assim, ou a gente deixa a responsabilidade para o município fazer, da maneira que é a lei, da maneira que está o esboço do pré-projeto,
ou o município dá uma carta na manga para que a gente possa fazer. Então, a gente tem bastante calçada irregular que o munícipe fez e algumas calçadas que foi reconstituída pela prefeitura, que também não está certa. Porque isso aí quem passou foi engenheiro, então essa estrutura, esse pré-projeto, ele vai custar para o município, mas não como gasto, e sim como investimento. Né? Fala até de arborização, isso é muito importante, a gente precisa de arborizar o município, que é uma coisa que há tempo a gente também já é para estar sendo estudado, o tempo passa e só se arranca, mas plantar a gente se vê pouco. Então, parabéns aos vereadores que colocou o pré-projeto, aprovo hoje, aprovo sempre, e vamos junto cobrar o executivo para a gente que faça essa melhoria no nosso município. E também se tornar uma cidade mais bonita, né? Você passar numa calçada valorizada, que você tem acessibilidade, vale a pena e o município vai agradecer, eu tenho certeza absoluta. Obrigado, senhor presidente, e a todos os vereadores que colocou o pré-projeto 03 de 2026. Continua em discussão? Com a palavra o vereador Israel. Senhor presidente, primeiro eu quero agradecer ao vereador Sidney por ter nos convidado para esse projeto, muito importante, válido, mas que seja, né, executado. Quando o vereador José fala assim de fazer esse estudo, olha, me desculpa, eu vejo assim que a maioria das falas, quando se faz estudo, é para jogar para segundo plano. Então, hoje nós estamos vivendo um tempo, é sim, sim, não, não. Eu sempre digo nessa casa de lei, muito válida, quando falou da rede de esgoto, se começa, termina. Tudo que se começa, termina. Mesmo que não consegue agregar 100% da cidade, mas começou, cria-se uma expectativa, uma esperança. Então, parabéns, vereador. O vereador José disse que é 10. Eu acredito que o vereador André também, lá no seu mandato, antes de nós ainda, já trouxe essa prepositura para essa casa, e agora, né? Quem sabe por indicação, agora como pré-projeto. E acreditamos que o poder público possa estar analisando esse pré-projeto e retornando para essa casa de lei como projeto e dando um pontapé inicial, que eu tenho certeza que o povo de Sabaús irá agradecer. Obrigado, senhor presidente, pela palavra cedida. Continua a discussão. Eu gostaria de falar rapidamente nesse pré-projeto 03 de 2026. Foi uma ideia do vereador Sidney e eu pude ali compartilhar, né? E assim que ele trouxe essa ideia, eu vi a importância grande. Até inclusive o vereador já até falou com o executivo, né? A ideia de estar montando não só esse pré-projeto na construção de calçada e arborização, mas essa continuação através do fundo, porque se cria um fundo, né, podendo arrecadar recursos, emendas de deputado, coloquei vários recursos que, é lógico, o prefeito pode regulamentar, porque é de acordo com o orçamento, e ele é o executivo, mas ele pode fazer de uma forma, né, prevista ali no orçamento, que não venha mudar o orçamento, mas que possa prever ali, de alguma forma, na lei orçamentária, esse projeto, para acontecer isso. Já pensou essa avenida toda revitalizada? Isso a gente estava até pensando, né? Eu e o vereador Sidney conversando ali fora. Imagina essa avenida e depois começar essa, né? Aquela outra que desce da igreja matriz para baixo ali, toda revitalizada, depois a São Paulo, a Manuel de Brito. Até inclusive contemplaria até uma indicação que eu e o vereador Ricardo fez aqui, que a gente colocou uma indicação nesse mandato ainda, na questão que é muito bom essa questão do paving, né? Você vê como fica bonito, né? Ver agora o recap com não tem calçado, coloca-se o paving. E ficou muito bonito lá embaixo. O pessoal até perguntou se não ia continuar para a saída de Astorg e subir também o Conjunto Primavera ali, todo ali com aqueles paving que fica excelente, é uma ideia excelente. Então, eu acredito que com essa questão desse, né, tornando esse pré-projeto aqui em realidade é um projeto mandando para essa Casa de Leis, e é lógico que vai ser votado, acredito, por unanimidade. Vai fazer uma grande, além da acessibilidade, né, que vai dar, porque as calçadas é tudo feito por norma. Hoje tem todas as normas que tem que ter lá acessibilidade, né, toda a questão da lei. Vai ficar muito bonita a cidade, né? Colocando as árvores também naqueles lugares que ainda não tem, algumas árvores que estão fora do padrão
padronizar que hoje é liberado. Tem árvore que a prefeitura pode retirar desde que plante outra, desde que se causar algum risco e quiser retirar, né, pode ser retirada desde que não enquadre ali na área urbana que corra risco, essas coisas todas mais. Então, com esse pré-projeto aqui virando realidade, vai causar, né, uma grande transformação em Sabaldi, e é muito importante isso aí. Né, a gente fica pensando, o vereador Sidney, ele sempre está ali, né, quietinho ali no canto dele, mas ele está correndo, trazendo as ideias, né, correndo atrás, trazendo os recursos. Isso aí é importante. Tem hora que uma ideia que nem essa vale mais do que 1000 palavras faladas aí, né, no ar. Então, parabéns, vereador Sidney. Né, vamos dizer que o vereador Israel falei, estamos juntos. Um projeto, uma ideia muito boa e que, se Deus quiser, né, nós precisamos disso aí em Sabaldi. A palavra continua livre. Coloca o pré-projeto 03/2026 em única votação. Os que forem... Está aprovado o pré-projeto 03/2026. Mensagem número 10. A presente proposta não é apenas uma medida de conforto, mas de saúde pública preventiva. Pacientes com diabetes tipo 1 precisam monitorar a glicose de 6 a 10 vezes ao dia, o que significa milhares de picadas dolorosas por ano. O monitoramento por sensores, sistema flash, elimina a necessidade de 10 a 15 picadas diárias no dedo, permitindo um controle em tempo real que previne convulsões, comas e sequelas graves. O uso do sensor, o adesivo, oferece monitoramento real. O sensor registra os dados 24 horas por dia, mostrando tendências de alta ou baixa que a picada do dedo não detecta. Prevenção de comorbidades. O controle rigoroso reduz internações por hipoglicemia grave e previne complicações futuras, como cegueira e problemas renais, gerando economia para o município a longo prazo. Qualidade de vida, especialmente para crianças em idade escolar. O sensor permite um controle discreto, indolor e extremamente preciso. Por que usar este modelo? A economia futura. Tratar uma complicação renal ou uma internação de emergência custa muito mais caro para a prefeitura do que fornecer o sensor preventivo. A Constituição Federal define que saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença. A Lei Federal 8.080 de 90, a Lei do SUS, estabelece um princípio da assistência terapêutica integral. E a economia pública. Estudos comprovam que o custo do sensor é infinitamente menor do que o custo de uma internação em UTI por cetoacidose diabética ou tratamento de complicações como cegueira e amputações que onerem ao erário municipal ao longo prazo. Diante do caráter humanitário e técnico dessa medida, submetemos este pré-projeto para que o Executivo possa transformá-lo em benefício direto para os cidadãos de Sabáudia. Sidney de Oliveira, André Luiz da Silva, Israel Aparecido Jesus e Wesley Roberto Xandu, vereadores. Pré-projeto de lei número 4, dispõe sobre a implantação do Programa Municipal de Monitoramento de Glicose por sensores, glicemia sem picada, para pacientes com diabetes tipo 1 no município de Sabáudia e das providências. Coloca o pré-projeto 04 de 2026 em única discussão. A palavra está livre. Com a palavra, o vereador Israel. Estava aguardando alguém falar alguma coisinha, mas esse também é um excelente pré-projeto. Gosto muito de ler as entrelinhas do projeto e vi extrema importância, principalmente, né, quando se fala de glicose. Hoje nós estamos vivendo crianças, senhor presidente, senhor vereador Rodrigo, passando por dependências de agulha, de remédio. E essa forma, esse mecanismo, né, de ser realizado no município de Sabáudia, a gente sabe que é uma prepositura, que tudo gera orçamento, a gente sabe que tem valores, mas nada mais que justo, né, de sentar com a secretária ver a necessidade, porque eu tenho certeza que a partir do momento que for analisado, o custo será bem menos do que o que está acontecendo no município de Sabáudia. Quero mais uma vez agradecer ao vereador Sidney, que esse partiu dele, né, nos convidou, os colegas, para estar reforçando esse pré-projeto. E acreditamos que o prefeito vai estar, quem sabe, num futuro muito próximo,
está enviando para essa Casa de Lei um projeto em benefício da nossa população. Obrigado, senhor presidente, pela palavra cedida. A palavra continua livre. Com a palavra o vereador Xandu. Boa noite, vereadores. Boa noite, Gabi. Boa noite, Jéssica, os internautas de casa que nos acompanham. Parabéns, vereador Sidney. Um pré-projeto muito importante, né? O diabetes afeta milhares de pessoas, crianças, jovens, adultos, né? E tem que ter vigilância. E esse pré-projeto aqui, depois que se tornar um projeto, com certeza vai ser um avanço muito grande para a nossa saúde, né? Uma saúde mais moderna, uma saúde mais humana, uma saúde mais justa. Então, espero que, né, esse pré-projeto passe por essa casa e que o prefeito, então, mande para nós aqui como projeto, né, para a gente estar aprovando aqui e tendo esse pré-projeto 04-2026 como projeto. Mais uma vez, vereador, parabéns, tá? A palavra continua livre. Eu gostaria rapidamente de fazer o uso da palavra nesse projeto, pré-projeto 04-2026. Mais uma ideia do nosso vereador Sidney. E dizer que eu estou fazendo até uma pesquisa aqui na internet, é em torno de R$ 250 a R$ 350 com duração para 14 dias. E depois tem R$ 29, R$ 50, dependendo da marca. Esses sensores saem muito barato, né, pelo benefício que vai causar para essas crianças, adolescentes, né, que está aí necessitando de estar com essa medição em dia, né? Está ferindo aí em dia. Quantos furos, né, a pessoa leva ali no dedo, né? Fica furando, e também não é sempre. Agora com o sensor vai ter todo o controle ali todo o tempo. Imagine, é como eu disse agora mais cedo um pouco no uso da minha palavra, é questão de salvar a vida, né? De causar até talvez um estado grave por falta de um ferimento, né? Então, esses sensores são, assim, em vista, muito barato. Estava até pensando aqui, o benefício que foi aqueles abafadores, né, na questão autista ali, como que fez bem. E também esses sensores, com toda certeza, vereador Sidney, meus parabéns pela iniciativa e obrigado por estar entrando aqui nesse pré-projeto 04 como apoio, que eu sou totalmente favorável e acredito que é uma coisa que pode se adquirir, né? Tá aí, prefeito Hugo já está sabendo da proposta, porque o vereador Sidney já tinha passado, e também para a nossa vice-prefeita, que hoje é secretária da saúde, né? Para fazer essa implantação da nossa saúde, vai ser uma beleza, né? Vai ser questão de saúde, que vai aferir aí esses adolescentes, que venha o projeto para cá, né? Venha o projeto para cá especificando certinho, aonde pode ser abrangido, vai ser muito importante, né, acontecer esse projeto, essa lei, na verdade, né, transformar essa ideia em lei para que os nossos munícipes seja aí alcançado e possa estar, além de estar tratando melhor essa questão que é muito séria, né, questão do diabetes aí, vai evitar de um quadro mais grave, como foi falado na mensagem. Então, isso é muito importante. Estamos preocupados, sim, com a saúde, né? Está melhorando muito. Os vereadores que estão aí também correndo, eu sei que não é da pauta aqui, mas está correndo aí atrás de veículos, isso aí é muito importante, né? Acredito que vai melhorar muito. A saúde do município tem que ser o carro-chefe. Então, eu acredito que isso aí vem agregar, né, em inúmeras ações que tem que ser feitas na saúde. Essa é mais uma ideia excelente, na qual eu parabenizo e me sinto honrado de estar participando juntamente com o novo vereador. A palavra continua livre? Coloca, então, o pré-projeto 04-2026 em única discussão. Aqueles em única votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. Está aprovado o pré-projeto de lei 02-2026. Não havendo mais nada a registrar na ordem do dia, passo para a terceira parte da reunião, assuntos pessoais, e deixo a palavra livre ao vereador que queira fazer o uso da mesma. Com a palavra o vereador Xandu. Bom, nessa terceira parte, para não perder o costume, vamos falar um pouquinho de esporte, né? Essa semana o nosso 36º Campeonato de Futsal de Sabaldi vai dar uma pausa aí, retorna na semana que vem, na quinta e na sexta.
Mas domingo tem a semifinal da terceira Copa de Futebol Amador de Sabáudia e Santa Zélia. A partir das 16 horas, todos os vereadores estão convidados para estar indo lá, prestigiar, vamos torcer para a equipe sabaudiense, vamos estar lá fazendo a transmissão também, né? Os outros times ficam bravos comigo, falam, achando, você puxa a sardinha pro Sabáudia, eu puxo sardinha mesmo. Sou sabaudiense, vou fazer a transmissão e vou torcer pro Sabáudia vencer e chegar na grande final. Senhor presidente, essas são minhas palavras. A palavra continua livre. Com a palavra o vereador Paulo. Foi uma semana de muita alegria para a nossa educação. A Escola Neida ficou entre as 300 melhores escolas do Paraná. Que orgulho para Sabáudia, né? Foi uma avaliação em larga escala. Quem veio aplicar essas provas foi o pessoal de fora, não tinha nada a ver com o pessoal de Sabáudia. E essa prova foi realizada em 2024. É muita avaliação, muita coisa, sai 2 anos depois. Mas não tem problema, no ano passado foi feito novamente essa prova e o ano que vem sai 2025. Mas, quer dizer a vocês, gente, que é um orgulho para Sabáudia, um orgulho para nós, vereador, um orgulho para a educação aqui de Sabáudia, porque nossa cidade vizinha, Arapongas, não teve nenhuma escola que entrou, Astorga ficou de fora, e Sabáudia foi contemplada não, teve a felicidade, teve uma educação fenomenal, com umas professoras dinâmicas que levou Sabáudia a ficar entre as 300. Então eu quero parabenizar aqui a diretora Sandra, quero parabenizar também todas as professoras. Na época a secretaria não era a Leteia, mas a Leteia como secretária hoje, ela dá o mesmo apoio da secretaria, e esse prêmio é para a Leteia também. A Leteia era professora nessa escola em 2024, né? E eu quero parabenizar também o administrativo, a zeladora, a cozinheira, para a escola ir bem, tudo tem que ir bem, tudo tem que ir bem. Mas o mérito, com certeza, é dos professores. Na hora de um sorriso, na hora de puxar a orelha, na hora de ensinar, o mérito é dos professores. Então, parabéns a toda a equipe da Escola Neida. E quero também voltar a falar aqui da nossa ida, vereador, ontem em Maringá. Ricardo contemplou a gente com a compra desse veículo de 351 mil. E também nós fomos lá pedir, né? Pedir novamente. Com certeza ele deu uma atenção extraordinária para a gente, anotou na agenda. Vamos esperar aí, não quero anunciar nada agora, vai que não dá certo, mas tem coisa boa que vem nos próximos dias aí. Eu acho que o Ricardo é um deputado municipalista demais. Qualquer canto de Sabáudia que você for, tem obra do Ricardo. Então o Ricardo é parceiro de Sabáudia. E não é da agora não, né? De 30 anos aí, com certeza, o Ricardo é parceiro nosso aí. Vamos esperar, né, vereador? Vamos esperar aí que, com certeza, o Ricardo vai dar um jeitinho e mandar aproximadamente aí uma emenda de 1 milhão para a gente, né? Vamos aguardando. Não vamos anunciar não, porque se não der certo, aí fica difícil para a gente. E também, senhores vereadores, aquela obra ali, aquele pavê que colocou em frente ao Primavera, ótimo, ficou lindo. Mas não sei se vocês têm passado ali, se vocês viram, até conversando com o Polaco Mandaloso, que está ali a 5 metros do bueiro, ele não viu. Essa chuva essa última chuva ali, afundou aquele paver, uns 2 metros lá, até perigo uma criança ir lá, pisar lá e se machucar. Então eu queria que o engenheiro, chegue até o secretário, fosse lá ver a mãe com carinho, cobrasse a empresa novamente para voltar lá e consertar aquele pedacinho ali. Se vocês também estiverem indo para o Primavera, dá uma paradinha ali, bem do lado do Polaco, aquele paver que colocou, acabou agora a semana passada lá, ficou perto do bueiro, bem afundado ali, viu? E falando, vereador Alex, do nosso
no nosso trânsito, da nossa... Ali o André passa ali sempre, na rua Gênova ali, que é a rua de casa ali, foi colocado umas placas ali, proibido estacionar, e acho que já faz mais de 20 dias, né, vereador André, que foi posto, mas não sei se é motivo de tinta ou devia ter esperado um pouquinho, não pintaram o meio-fio de amarelo. Aí o cara fala ali, não tem como a polícia cobrar nada, porque põe a placa, mas vocês sabem que todo lugar que põe a placa proibido estacionar, o meio-fio é pintado de amarelo. Então que o secretário também nesses próximos dias pinta ali e que a polícia, o André que passa bastante ônibus ali, ele vê a dificuldade que é ali em frente de casa mesmo, que eu encosto o carro de um lado, outro encosta do outro, tem que ficar buzinando, tem que ir lá tirar o carro. Então, eu acho que é muito válido aquela rua só descer e põe a rua Milão depois, mais para frente, para ela só subir também, só única, seria muito válido para melhorar. Eu acho que, como diz o vereador Israel, as coisas têm que melhorar, e tudo tem que ter um começo. Que comece por ali, ué, né? Eu acho que vai ficar muito bom. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Com a palavra, o vereador Alex. Quero começar usando a minha terceira parte para enaltecer o vereador Sidney. Eu gostaria de estar votando em projeto, mas como veio para projeto, estou enaltecendo, mas quero nos próximos dias, vamos falar assim, que esses pré-projetos 0304 se transformem em projetos e que venha com mérito aí, né, dos vereadores. Eu tenho um primo que ele tem tripanofobia. Para quem não sabe, tripanofobia é pavor de qualquer tipo de agulhada, injeção, seja medicamentosa ou de prevenção, é pavor. Pode ser adulto, pode ser criança, eles têm pavores. E tem muitas pessoas que têm diabetes tipo 1 que têm a tripanofobia e não conseguem fazer um teste simples que pode salvar a vida dela. Então, é um pré-projeto realmente relevante e parabéns, tá? Também o presidente, né, o vereador André, sempre enaltece aqui a questão das bases, né, de oposição trazerem recursos, e realmente eu vejo que essa casa de leis aqui sempre há recursos, não importa se é situação, se é oposição, sempre está trazendo recursos. E eu estive quinta-feira também com a deputada Luísa, amanhã marquei uma reunião com o prefeito Hugo, a gente vai alinhar 2 recursos que depois também vou divulgar, porque vai que não dá certo, mas já adianta aí, né, tudo pode acontecer, política é assim, mas agora em março, a deputada Luísa vai liberar mais 20 computadores. Então, vai contemplar mais uma escola e o primeiro CMEI com computadores. Então, a gente já conseguiu para o Hermínia, já conseguimos para o Sabaldi, já conseguimos para o Neida, e agora a Dom Moacir, provavelmente, mais um CMEI. E com estamos cobrando incessantemente sobre as questões de recursos. Não é o papel único do vereador, se você for pesquisar as atribuições do vereador, nem é buscar recursos em fiscalizar, em propor leis, enfim, mas eu vejo que essa Casa de Leis tem isso como assim, carro-chefe, obrigado pela palavra, mas isso, carro-chefe. A gente quer fiscalizar, a gente fiscaliza, a gente cobra, a gente legisla sobre as leis, mas também a gente traz recursos. Então, isso é muito importante. Sendo oposição à situação, a gente está aqui em prol de Sabaldi. E Sabaldi não tem lado. Sabaldi tem um lado sim, o lado do bem, o lado do povo próspero, né? Quero enaltecer também a Escola Neida, parabéns. A gente até liguei para a diretora Sandra no dia, o vereador Paulo estava junto, e ela estava numa felicidade, no outro dia recebeu flores, a comunidade escolar ficou feliz. Nós temos 399 municípios no Paraná. Vamos fazer uma conta aqui, 399 municípios. Né? Só Sabaldi tem 2 escolas, e a Escola Neida ficou entre as 300 escolas com maior desenvolvimento. Então, municípios como Arapongas, que é do lado, não foram contemplados. E assim, eles vão receber uma premiação, 30 Chromebooks, headsets também, vão receber headsets, que é aqueles fones de ouvido, né, tem digital, enfim. Né? No último mandato, a gente ficou em 3º lugar de melhor educação
Segundo lugar ou terceiro lugar? Segundo lugar do Prêmio Band. Recebemos placa, homenagem em Curitiba. E agora, 2024, também recebendo o índice da Prova Mais Paraná. E fizemos ano passado, acredito também que vai colher bons frutos em 2025, porque essa Sabal já está comprometida, então parabenizo aí a gestão passada, a Cláudia, a Leteia, que está na atual, mas que era professora. Então, é toda uma gama, a educação ela é muito ligada, né? Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali, mas todos eles são professores, eles estão ali dentro, inseridos no contexto escolar. Então, parabéns aos professores, à gestão. O trabalho bem feito. E era bem feita a questão da educação, continua sendo bem feito, e a gente tem que aplaudir. Não tem dessa de dividir. Aqui a gente tem que somar, né? Recebi ontem, mandei uma mensagem para o Júlio, né, secretário da assistência, que é meu amigo pessoal, para parabenizá-lo. E tinha visto até o Paulo que me mandou uma notícia lá de Cascavel, que o carro tinha sido recuperado. Depois vi hoje de manhã também, noticiado no Xandu. O secretário também conversou comigo. Falei muito sobre esse carro, fizemos um requerimento. Esse carro, né? Porque geralmente sucateiam o carro, depois devolve, daí mais prejuízo para o hierárquico do município. Mas estamos aí, parece que tem informação que amanhã, você sabe, presidente? Parece que amanhã vão buscar o carro. Estou ansioso aí para ter boas notícias que o carro foi recuperado e esteja num bom estado de conservação para que possa ali tão bem usado ali na Coordenadoria da Mulher. Contemplando sua fala, o vereador Gênova, questão do meio-fio, eu vou falar da divulgação. Se a gente divulgar, fazer os meios de comunicação ali oficiais, até os parceiros do nosso município divulgar, que ali agora você pode estacionar de um lado, rapidinho se espalha e já evita aí esse transtorno de pode, não pode, tá pintado, não tá com placa, mas não tá pintado, enfim. Mas vai ser muito bom, porque ali realmente é uma rua estreita, é uma rua de grande fluxo de ônibus, de carro, e ainda quando for inaugurado o Semite Amaru, vai ficar ainda pior, né? Então, cedo, por favor. Então, acredito que um informou da placa, o outro informou da questão da pintura e o outro vai lá e fala da divulgação. Então, todo mundo trabalhando junto para melhorar a questão do trânsito ali no Vibonati. É isso aí, vereador. Estava aqui, o Vanderlei me passou uma mensagem aqui, que estão esperando mais algumas placas chegar e que o pintor está terminando um serviço que nos próximos dias agora já vão deixar pronto ali. Viu, gente? Então tá bom aí, o Vanderlei também esteve parceiro, está sendo aí. E vamos divulgar nas redes sociais, no rádio e vamos divulgar para nossa cidade ter um trânsito melhor. Obrigado. Fechou. Aí, ó. Um já vai complementando a fala do outro. É isso que eu gosto. Vocês sabem que toda vez que acontece isso aqui, eu enalteço, porque eu acho muito legal quando há essas parcerias entre os vereadores, porque nós todos estamos na mesma legislatura e nós todos queremos o bem de Sabaldi. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. A palavra continua livre. Com a palavra o vereador Ricardo. Eu queria agradecer aqui o Rondinelli, o Ney e o Hugo por ter apanhado uma lixeira lá no Campinho. Os municípios ali pediram para nós que o caminhão não passava lá e não tinha nenhuma lixeira. Estava queimando lixo lá. Aí eles pediram, eu conversei com o Rondinelli me atendeu, conversei com o Ney e o Hugo, mandou instalar a lixeira lá, está lá pronta, instalada lá já, então eu só quero agradecer a eles. Muito obrigado. E queria... Hoje eu passei no campinho do Vibonati ali, eu vi ali hoje um vandalismo, vamos falar assim. Me deixa triste. Fui lá, filmei e mandei para o secretário falou que não sabia, amanhã vai lá arrumar. Arrancaram a grade lá, gente. É uma vergonha, falar a verdade, é uma vergonha. Acho que tem que ter consciência das coisas, que ele custa dinheiro, é o município que paga. Mas vamos ter um pouquinho mais de juízo, um pouco mais. E queria também da pintura, conversei com o prefeito falou que vai pintar ali o meio-fio de amarelo já vai começar a pintar. Beleza? Obrigado. A palavra continua livre. Com a palavra o vereador José. Nessa terceira parte, após de ouvir bastante diálogo dos pares, é importante a gente ter
vamos dizer, críticas construtivas, desabafos, opiniões, divergências e cobranças, né? Mas de uma certa forma, pelo menos da última sessão, onde eu tinha levantado algumas questões que eu estava precisando que fosse executada, e agora nada também a gente agradecer, né? E de uma certa forma a gente fica pensando que essa semana passada os vereadores esteve presentes no gabinete com o prefeito também, tirando algumas dúvidas dessa questão de execução. Fácil a gente sabe que não é, mas também impossível não é também. Né? Se o executivo teve o seu eleitorado, os vereadores que fazem a cobrança e o secretário que foi colocado na pasta, tem que ter aí um pouco de diálogo e atenção nas coisas que vai acontecer, porque às vezes, vereadores, igual o vereador Israel comenta, de oficializar. E algumas coisas que vem acontecendo que a gente passa diretamente ao secretário, onde depois do diálogo também eu estou encaminhando diretamente ao executivo, porque daí ele é o patrão, ele é o dono, ele que faça a cobrança exercida ao secretário. Mas, claro, a quantidade é grande, o secretário tem que atender uma pasta gigantesca do município, né, se tornando tanto privado, porque às vezes executa coisa que vai de encontro com a família, né, é da cidade, do povo, então ele faz o privado, ele faz o vereador. E eu tive há anos aí acompanhando o trabalho que eu posso enaltecer do Roberto, todo mundo conhece ele, Roberto Ventura, e eu falo assim, se talvez ele não tivesse na pasta hoje, o município estaria bem travado. A gente tem vários funcionários exemplares, mas eu falo que o Roberto ele tira o chapéu para o município. Ele é um pedreiro que, depois do diálogo que eu fiz aqui do bairro, ele esteve presente lá onde eu moro para resolver o problema. Ele, o Ney também, me deu uma atenção muito boa no dia sequente, respondendo no WhatsApp, o que você precisa, o que aconteceu. Isso é importante. Não sei se o secretário enviou, se foi o prefeito, né? Que eu cobrei o prefeito. Então o prefeito deve ter colocado um diálogo ali na mesa para atender o vereador Zezinho, né? Então isso é importante, vereador Israel. Então, às vezes a gente vai levando a banho-maria e às vezes o tempo se passa e a gente é cobrado. Então eles foram lá, resolveram o problema. Falta coisa ainda, só que assim, o momento que eu estive lá presente acompanhando, o telefone do Roberto, vereadores, ele não para. Ele não consegue terminar aquilo que ele começou. Por quê? É o prefeito pedindo, o secretário pedindo. Naquele momento, a vice estava ligando para ele, porque é uma torneira. Várias coisas que ele tem que resolver. Porque ele é ali o mestre que trabalha com a massa, que coloca a mão, que tem o entendimento. Então, assim, ele tem que sempre estar puxando alguém com ele, porque eu sinto, assim, privado, que ele está sobrecarregado, né, das coisas que ele vem fazendo pelo município. Aprendeu a soldar para poder fazer as decorações de Natal, enfim. É um funcionário que vem mostrando aí gigantesco, porque a pasta dele é da 6 e 1 e a 6 e 1 precisa ter, né? Então, assim, a gente já vai agradecer o Roberto, agradecer o Ney, que deu toda essa atenção. Poda de árvores também, o Ney também andou fazendo algumas que precisam ser feitas na questão de oferecer risco ao muro do munícipe. Ele andou fiscalizando, andou agendando, não precisou fazer aquela burocracia, porque a gente não está arrancando árvore, né, vereador? Tem aquela lei que a gente precisa fazer um laudo e comprovar, e etc. e tal. Então, é só uma gaia que está oferecendo risco, ele acabou indo lá, anotou o endereço, pode deixar que a gente vai estar eliminando essa parte. E agora, lembrando também, até tive conversando com o Vanderlei, que é um parceiro que a gente tem, das notificações de terrenos no mato. A gente sabe que começou a chuva e a gente precisa o município fazer a parte dele. Hoje, os meio-fio do município estão tampados. Quem mora em bairro que é mais asfalto, não tem tanta datas vazias, ainda dá para ir, às vezes é a data que dá para aguentar, mas que não é onde eu moro mesmo, tem ali um parque industrial e a gente precisa fazer a limpeza. Foi notificado já, ligado para o dono da terra, para fazer a parte dele, mas ali acho que é 30, 40 centímetros, o município já poderia já fazer a parte de limpeza. Se não conseguir fazer por falta de funcionário, eu me lembro que no mandato passado, eu não sei se o executivo, ex-prefeito, fazia licitação ou pagavam a parte, mas eu lembro que o Huck fazia um gigantesco trabalho nessa parte. Ele vinha, acabou o piquete, vereadores, nem roçava. A parte que era do município, ele vinha, fazia a limpeza, colocava na caçamba, levava embora. Eu adorava aquele trabalho. Então, era uma parte que era terceirizado. Então, se o executivo demora e vai ter gasto com funcionário, vai parar um funcionário para fazer isso aí, vai fazer uma pintura, terceiriza. Ajuda quem ajuda essa baldia. Tem funcionário aí, tem pessoas que estão gigantescas querendo trabalhar,
Por que não paga essa pessoa para fazer? Deixa a cidade bonita, deixa o meio-fio bonito. Eu lembro que era regulado ali a Bobiquete, cara, um funcionário exemplar, fazia aquela limpeza que ficava na terra. Dava exemplo. E agora, vocês podem descer que tem Jardim Paraíso, Jardim Paraná, Jardim Recreio, Santa Felicidade, não tem mais meio-fio. O mato tomou conta e está vindo para o asfalto. Então, se o executivo não conseguir, terceiriza, mas terceiriza para pessoas daqui, gente daqui, que quer trabalhar, quer fazer bem feito. Então, Ciro, vereador. Pode pegar, presidente. Loteamento atrás da igreja ali. Que vergonha que está aquilo. Claro que aquilo não é culpa do município. Acho que não foi liberado para construir ainda. Mas passa por ali, gente. O senhor não aguenta mais ali rato, pernilongo. Até mandei uma mensagem para o fiscal nosso hoje para tomar providência. Ele quem quer aqueles terrenos, loteador, aquilo está uma vergonha na nossa cidade. Um loteamento novo que há vários anos que está ali já mexendo, não termina, não constrói. Mas passa aí, dá uma olhada lá. Está uma vergonha aquele loteamento. Tem que achar o dono e pedir para ele roçar, ou roçar e multar ele. Obrigado, vereador. Por nada, vereador. Então, é o que a gente fala. Quem está visitando e vendo os bairros, a gente sabe que agora é época de chuva, o mato vai crescer, vai tampar, e aí começa o escorpião, aí começa a cobra, então a gente vem reclamação dos munícipes. O quanto é difícil, às vezes, você morar num bairro que você quer até cuidar, mas você tem seus limites também, né? Você não vai também fazer algo que não é a nossa atribuição. E a gente é cobrado. Poxa, vereador, olha como que está aqui, né? Não tem nem meio-fio. Né? Só que eu falo para vocês, foi comentado agora há pouco aqui sobre academia, sobre quebrado, sobre o quê? Mas eu sou favorável também assim. Se chegou ao ponto que está, porque demorou muito tempo para se arrumar. Porque a manutenção, ela é preventiva. Eu falo que o secretário colocar numa agenda, dividir os funcionários, hoje eu vou ter o fulano roçando, hoje eu vou ter o ciclano roçando, fazendo solda. Dá o custo que a gente vai ter de fazer a licitação. Foi a academia que a gente foi ganhada. E agora a gente vai ter que comprar, né? Os deputados deu, né? Lutou, foi lá, conquistou a academia. O prefeito foi, colocou a quadra, colocou a iluminação e no degradar do tempo, a chuva, cai um parafuso, não arruma. Tá podre, não solda. Gente, é a mesma coisa do nosso carro. Se ele começar a se degradar e você não levar na oficina, não fazer manutenção, você vai ter um ano aí de desgaste, você vai ter que gastar horrores, né? Então tem coisa assim que o secretário tem que estar fiscalizando, tem que estar olhando, tem que estar cobrando. E eu falo, se não aguenta a pressão, né, entrega o cargo. Vai ter pressão. Né? Igual a gente foi para o executivo. Então eu vou te caminhar tudo no teu zap e você resolve as coisas que tem. Eu vou falar um pouco da escola Dom Moacir. Né? Tava uma fatalidade o que estava acontecendo lá dentro com os vereadores. Tudo expostos às crianças, ali perto da caixa. Ninguém se via, ninguém fazia. Por isso que eu falo do Roberto. Ele foi lá, resolveu em partes, mas ele já deixou toda a caixaria secando, falou, Zé, a hora que der a oportunidade eu volto lá. Às vezes é coisa que nem passa aqui, mas a gente está ali, cobrando. Por isso que eu falei com o prefeito aquele dia que você estava lá, então me indica uma pessoa que eu posso estar colocando no serviço. Porque a gente visita, a gente quer cobrar e a gente quer que faça. Né? Quer que faça. Então, se não tem essa pessoa, até indiquei o nome da servidora Vera, né? Mas ali criar-se mais um cargo, então eu vou socar no zap do prefeito e ele que vai encaminhando para o secretário e vai resolvendo o que tem para resolver. Às vezes passa por aqui, oficializa, mas tem coisa que o secretário tem que ter bons olhos, não é a gente que pede, é o povo que pede, né? Então, às vezes a gente vê, enxerga antes do pedido, mas como a população também, né, cada um tem seu eleitorado, vai direto ao seu vereador, faça esse pedido, comenta, cobra, então a gente está aqui para isso, né? A gente precisa fazer cada ano de gestão melhor. E se o prefeito deu confiança ao secretário e ele recebe por isso, então a gente quer que cada um deles execute a sua função. Obrigado, senhor presidente, pela parte cedida. A palavra continua livre. Com a palavra, o vereador Israel. Reunião bastante proveitosa nessa noite, senhor presidente. Tudo que foi falado aqui se resume numa só frase. Tem que começar. Porque se começar, a coisa anda, né? O vereador acabou de dizer sim. Exemplo, sim, com certeza, foi lá e buscou, faltou manutenção, mas precisa começar. Porque se nós começarmos, de repente não dá para agregar todas agora, mas faz uma, faz duas, de repente já não tem mais nenhuma. E voltar sempre, né?
na medida do possível, trazendo as manutenções, porque essas coisas públicas, elas sempre precisam de manutenção constante. O vereador Paulo citou a respeito de uma emenda, né, de 351 mil, esqueceu também, vereador, que já está na conta do município, R$400 mil para a construção de uma piscina hidroginástica, né, que foi destinada para o município de Sabaúde, melhor dizendo, piscina hidroginástica para o centro idoso, que foi destinada através do deputado federal Ricardo Barros. Eu também quero enaltecer a Escola Neida, parabéns pela iniciativa, né? Uma escola que a gente tem um olhar gostoso, desde lá de trás. A gente sempre vê o esforço da diretora Sandra lá atrás, quando Vossa Excelência era secretário, pediu para a gente, vereador, olha a situação desse teto, vamos correr atrás, vamos buscar, e fizemos da tribulação com as nossas bases, e está lá. E eu fico feliz também nesse mandato e também no mandato anterior, né? Foi dito aqui que a educação é algo vasto, né? Tem o começo e continuidade. No mandato passado, nós tivemos a oportunidade de vereadores de cidades vizinhas virem até a cidade de Sabaúde, a vereadora Marilda, a vereadora Rose, para contemplar a educação que o município de Sabaúde fornecia para os nossos munícipes. Fizeram matéria, está aí na rede social, pode ver aí na região aí, que tem matéria, inclusive uma das escolas que eles vieram no município foi a Escola Neida. Ficaram impactadas da maneira que estava a escola. Parabéns, diretora, é válida essa sua atitude, né? Inclusive, não só ela foi citada aqui, eu acredito que é uma equipe, ninguém faz nada sozinho, né? Tem o carro-chefe na ponta, mas tem um vagões atrás que puxa tudo do lado só. Só que nessa gestão também tivemos a oportunidade, aqui inclusive na rede social e nas mídias, de vereadores visitando o município, vereador, melhor dizendo, visitando o município de Sabaúde e vendo a infraestrutura que está sendo realizada aqui na nossa cidade. Vereadores de cidade grande tiveram a oportunidade de estar ali, senhor presidente, no Conjunto Primavera, vendo a infraestrutura que foi feita ali naquele conjunto. Recurso do deputado federal Ricardo Barros, juntamente com a gestão. Eu não comentei, não fiz um comentário na postagem, porque não foi diretamente do Face desse vereador de uma cidade vizinha. Alguém compartilhou, mas eu ia escrever. Por que está acontecendo tudo isso em Sabaúde? Porque existe legislativo e executivo pensando numa finalidade só. Desde quando o presidente André tomou, né, o posicionamento de ser o nosso presidente, ele deixou esse elo, essa liberdade. Então, eu quero enaltecer o seu presidente, e as coisas acontecem, cada um com sua base, cada um com seu jeito, uns cobram mais, outros cobram menos, mas numa só finalidade. Uns alteram, outros têm um tom mais moderado, como o senhor presidente diz assim, o Sidney sempre fica quietinho aqui, mas o vereador Sidney comigo, só do deputado federal, melhor dizendo, deputado estadual, soldado Adriano, R$1.200.000 de recursos para a cidade, que é um caminhão prancha e uma van para o esporte, e conseguimos agora, juntamente com o vereador Sidney, senhor presidente, um recurso para pai. Eu digo assim, se a gente for somar esse montante aqui, vereador Paulo Sérgio, também passa de R$1 milhão de recursos com as nossas lideranças, vereador Alex, vereador Rodrigo, vereador, é o nosso querido amigo aqui também, todos, Xandu, José, passa de milhões. Então, quando realmente existe uma Câmara produtiva, não quer dizer que aquela Câmara puxa saquismo, não. Uma Câmara que discute, que até, né, no discurso altera, mas numa finalidade os frutos aparecem. Então, realmente, eu fiquei contente daquela matéria. Inclusive, vou visitar o gabinete desse vereador e dizer, olha, a diferença está não só criticar, mas mostrar o problema e ajudar a resolver o problema também. Obrigado, senhor presidente, por palavra cedida. A palavra continua livre. Gostaria, então, antes de finalizar, e agradecer os nobres vereadores, eu gostaria de dizer que teve algumas críticas, né, em desfavor ao secretário, mas, graças a Deus, sempre tenho uma boa conversa com o secretário Rondinelli, com todos os demais secretários, e até falando com eles esses dias, falo até muito pouco com o executivo, com o prefeito, falo mais com os secretários, e tem resolvido as demandas. Até falei para o Rondinelli que não é fácil não, né? Porque a secretaria dele, até a Vera Helena citou lá na reunião, né? Que a secretaria dele atende todas as outras secretarias e nenhuma atende a dele. Não é fácil não. Então, tem que correr atrás, mas eu quero deixar os parabéns
porque já foi feito grandes coisas através da secretaria, através dos servidores dali, da secretaria, né? Porque aquele postinho Antônio Valério foi reformado com o pessoal da 61, né? Foi feito e deixado bonito ali, tá certo que é alugado, mas o pessoal da 61 deu todo o apoio para estar colocando aquele centro de fisioterapia ali o mais rápido possível em funcionamento, né? Eles deram todo o apoio, vários locais. O prefeito conseguiu esse projeto da pintura nas avenidas central, só que teve a continuação das pinturas nas demais ruas e continua até hoje, que eu vi os pintores já correndo para lá e para cá, né? Foi feito o cercamento ali da quadrinha, que vai ficar muito bem, até inclusive acho que é uma indicação do vereador Alex, né? É a cerca daquela cerca, aceito, vereador. Foi feito o muro em volta, foi cercado, né? Foi cercado de muro em volta da quadra do Miquelina. Aquilo ali vai ser, já está sendo muito bacana. Obrigado, vereador, pelo café aqui. Tá faltando um cafezinho. Então, são coisas que aconteceram tudo com o funcionário ali da secretaria, fora toda essa estrutura que é a administração pública, né? Uma escola chama ali aquela cobertura que ficou bacana em frente ao Colégio do Moacir, que vai ser estendido, né? O executivo até falou na reunião, vai ser estendido, vai fazer também através com os funcionários nas outras escolinhas, vai ser muito importante. E eu estava pensando aqui, isso aí aconteceu dentro de um ano e agora esse comecinho nós estamos em fevereiro. E a gente já cobrava isso aí nas outras administrações, principalmente essa questão desse corredor que as crianças precisam para pegar os ônibus ali na frente. Então vem acontecendo bastante coisinha também, a gente tem que lembrar isso aí, em referência à Secretaria da 61. É lógico, tem a figura do secretário Rondinelli, mas eu quero parabenizar e dizer que os meninos estão trabalhando ali muito bem. Sempre tem um ou outro ali, até inclusive tem alguns que mandam foto, que provoca, que procura alguma pessoa ou outra para denunciar ali. São pessoas que eu acho que nem está contribuindo muito ali na secretaria, viu? Eu já quero até deixar o recado, porque aquele que está tendo tempo para fazer denúncia, ele não está fazendo o trabalho dele direito, né? Se o secretário descobrir, colocar ele para trabalhar, porque tem algumas denúncias ali até infundadas. A questão daquele mato lá, quanto tempo eu cobrei a questão daquele mato, daquele loteamento? É a loteadora que tem que ser responsável por aquilo lá. Eu já falei quantas vezes na gestão passada. Eu ia chegar aqui e meter o pau no vereador, que hoje é vereador Paulo Sérgio, porque não foi lá roçar. Lá quem tem que roçar aquilo lá é a loteadora. Eles têm que cuidar, enquanto eles não venderem aquilo lá, eles têm que ser responsáveis por aquele loteamento. E até, inclusive, o prefeito já sabe disso, né? Através de nós que falamos com ele, acredito que os munícipes também que estão preocupados ali, eles foram lá, em meio às cobranças, eles foram lá, deram uma melhorada, fizeram a calçadinha e ficou boa. Né? Deu uma limpada, deu uma macetada no mato ali, começou a ficar bom o loteamento. Daí já pararam o trabalho de novo e virou aquele matão. Então tem que ser cobrado, porque um terreno particular, a administração pública vai lá, se não te deixar limpinho, vai lá e marca, ele leva a multa lá, ele tem que faz a limpeza do terreno dele, leva a multa. Então lá é um terreno de pessoa jurídica, né, que vai ser vendido ainda, já está quase pronto lá para vender, Santa Felicidade, que é o bairro que o vereador Paulo Sérgio citou aqui, então tem que ser responsabilizado para limpar aquilo lá também, porque é urbano e o pessoal dali, daquela região, precisa daquela limpeza, porque além de ficar mais bonito, vai ficar um local mais seguro, né, tanto para criminalidade, como também por bicho que está aparecendo lá, escorpiões e tudo mais. Então o executivo sabe disso, o secretário, já passei para ele isso aí, ele já ia ver o Ayrton, que é o secretário de governo, já ia ver essa questão também de estar notificando os responsáveis para que possa limpar, né, todo aquele loteamento lá. E cada um cuidar do seu. Eu quero agradecer as plaquinhas que foi colocado lá de proibido estacionar. Os motoristas pediram muito, porque quando começou ali, já fazia o transporte de alunos ali, era muito complicado já. E daí começou também a fazer o transporte de trabalhador, que está sendo excelente, passando dentro do conjunto, que ainda tem, né, ainda uma dificuldade, por questão que está construindo ali o Canaã 3 lá em cima, o Canaã 4, né, lá em cima, e tem aquele pedacinho, mas o Colonhão já foi lá prontamente, não é parte dele agora nesse momento, porque vai sair o asfalto lá, mas ele foi lá prontamente, melhorou a estrada lá por enquanto, o pessoal está passando com o transporte trabalhador,
ficou bom, né? De momento já ficou bom lá. Então vai dando aí uma arrumadinha até que chegue o asfalto. Mas aquela rua estava intransitável com ônibus. Tem ônibus de grande porte, né? Que nem aquele ônibus, aquele que é um grandão, que era da faculdade, que lá ele tem um eixo muito longo. Então ele é um ônibus muito grande, ele precisa de um espaço maior. E daí a gente, falando com o secretário, ele já tinha as placas e colocou lá. Então os motoristas agradeceram porque já ficou transitável aquela rua. Porque a gente já vê que bastante gente obedece. E tem alguns ainda desobedientes, mas eu quero dizer, aquela rua lá, aonde está colocada as placas do começo ao final dela, não estacione não, que é perigoso a polícia dar uma multa lá. Viu? Porque não pode estacionar mais naquele local onde estão as placas proibidas de estacionar. E pode ver que está no longo da rua. Várias placas foram colocadas lá, porque precisa transitar o ônibus de transporte trabalhador, escolar, e que ficou muito bom. Então, isso aí são iniciativas que veio ali da secretaria, né? E até agradecer, porque foi colocado o mais rápido possível. Falou assim, nem que depois você pinta, mas já coloca as plaquinhas que já vai já ajudar e muito, e ajudou. Quem passa lá pode ver que várias pessoas já, alguns ainda não, acho que não está enxergando as plaquinhas lá, mas você pode ver que aquela rua já não estão estacionando mais do lado ali onde foi colocada as placas. Então já ficou muito bom para o funcionamento do transporte, pessoal que tem caminhão grande que passa por ali também, né? Carreta e tudo mais. Eu acredito que vai melhorar muito mais, né? Aquelas ruas têm que ser pensadas. E como o vereador Paulo falou, uma hora vai ter que ser uma para descer, outra para subir mesmo. Não vai ter como, vai ter que ser estacionamento de um lado, uma para descer só e outra para subir. Por enquanto está subindo e descendo ali, mas já melhorou essa questão do estacionamento. Então eu quero agradecer, né, e dizer que a gente vai continuar cobrando a questão do transporte para Curitiba. Eu tive a oportunidade nesse período de recesso estar buscando uma pessoa lá. Hoje o município oferece sempre o melhor carro que tiver lá, vereador Israel, mas é muito importante estar renovando essa frota, principalmente para esses veículos que vão mais longe buscar. Hoje tem todo o apoio que tem essa licitação do Garcia, que faz todo o translado do paciente, aqueles que podem estar deslocando daqui para Curitiba, a especialidade que existe só lá em Curitiba, eles vão de ônibus Garcia, esse ônibus Garcia leva numa casa de apoio, aí vem uma van, pega a pessoa na casa de apoio ali onde ele tem café, ele tem almoço ali, os cuidados que precisa, se precisar pernoitar, pernoita ali, se precisar ficar alguns dias, é custeado pelo município. Essa van todo dia leva a pessoa até o seu local de exame, de consulta, tratamento, e depois, quando esse pessoal vai acabando, essa van vai entrando em contato e vai pegando todo esse pessoal e trazendo para a casa de apoio. E o Garcia, conforme vai ficando livre esse pessoal, o Garcia já pega aqueles que já estão prontos, já pega o próximo ônibus e já volta para a cidade novamente. Então, é muito importante, é até bom falar isso aqui, porque muitas das vezes a pessoa não sabe, né, que tem esse conforto também do Garcia. E existe também o transporte na questão que o vereador falou aqui, que é de carro baixo também, porque tem pessoa que faz uma cirurgia, não pode subir numa van, não pode subir numa escada do ônibus, então tem esse cuidado também através de um carro baixo, onde sai o motorista daqui, toda semana sai 2, 3 viagens, vocês podem ver aí no Diário Oficial. É uma estrutura muito boa, onde dá o conforto, né, para o paciente estar se deslocando, né, com facilidade, conforto e também com todo cuidado para que não possa ir prejudicar a cirurgia, prejudicar ali, né, seja lá a dificuldade que ele estiver, né, talvez um gesso na perna, acessibilidade difícil, então tem também esse veículo. Então nós temos que continuar desse jeito, vereador Israel, cuidando, né, da saúde, educação, que nem os vereadores falou aqui, para que a nossa cidade sempre cresça e que sempre chegue em primeiro lugar. Isso aí é bastante importante, né? É importante para o nosso município, é importante para o futuro das nossas crianças que vão chegar aí no mercado do trabalho, né, com toda a força, com todo o conhecimento através dos nossos professores aqui. E para tudo isso precisa ter uma estrutura. E nós temos que cuidar dessa estrutura para que possa acontecer da melhor forma possível. Quero agradecer aos vereadores. O vereador Israel, passa o uso da palavra, vereador. Senhor presidente, eu só quero reforçar aqui que não está sendo feito, bem feito, mas a oportunidade veio no momento
E a gente não podemos deixar passar a oportunidade. Veio duas opções, né? E uma delas, o vereador Paulo, juntamente com a gente, viu que essa seria a melhor opção. Inclusive, eu até liguei para a secretária para ver a possibilidade, ela gostou da ideia. Inclusive, eu acredito, vereador Paulo, que vai dar para comprar 2 carros. Esse e mais um para estar atendendo também a saúde. E outra coisa, quando às vezes a gente cobra de manutenção é diária. Né? Passa prefeito, entra prefeito, sai prefeito, vai continuar. A roçagem vai continuar porque o mato vai continuar crescendo, a academia vai continuar porque alguém vai estar usando lá e vai estar quebrando. Então, às vezes, a gente fala, de repente a gente se altera, não que a gente está querendo confrontar, mas às vezes o munícipe, né, traz até nós, e a maneira mais brando, outros mais alterado, traz essa casa de lei para compartilhar com os novos vereadores, para que seja, né, chegue até a pasta necessária para estar resolvendo. Outra coisa que eu pedi a palavra, senhor presidente, eu não posso deixar, né, não tem como a gente esquecer, que todas as vezes que a gente tem ido em Maringá, a gente estava juntamente com o ex-prefeito Moisés, que também deixou um legado, né? Às vezes a gente tem facilidade de olhar só os defeitos, mas não as qualidades. Fez a sua história, deixou o seu marco, e esses milhões que a gente tem conseguido com o nosso deputado federal, Ricardo Barros, é através dele também, que sempre foi base, Ricardo, que está sendo contemplado essa balde, mesmo não ainda estando na política. Obrigado, senhor presidente, pela palavra cedida. Eu gostaria também de mais uma vez citar aqui, né, o executivo que deu essa porta aberta para todos os vereadores, foram lá tirar suas ideias, colocar seu posicionamento, isso aí é bastante importante. A nossa Câmara é que nem o vereador Alex falou, a gente trata de assunto importante e não tem tempo para coisa que é perda de tempo, então por isso que aqui não tem tempo para esse tipo de coisa. E a nossa Câmara está evoluindo muito, muito bem, né? Não é eu, o presidente aqui, mas todos os nobres vereadores, eu sempre falo isso e defendo a nossa Câmara. Eu acredito que os números vão continuar crescendo, as pessoas vão sendo alcançadas, né? Os projetos estão sendo votados aqui, e esses recursos, porque eu sempre falo nos meus discursos, tudo que entra no executivo de recurso passa por essa Casa de Leis. Então, se acontece também lá fora, os vereadores que vão ser convidados para inaugurar, para fazer uma entrega de alguma coisa, tanto recurso que foi conseguido através do vereador, através do executivo, passou por essa Casa de Leis. Isso aí é bastante importante, então, a gente sempre continuar nessa produção que está sendo, né, favorável para o nosso município. Eu quero agradecer a todos os nobres vereadores por todo o trabalho, as comissões envolvidas, né? Já tem uma audiência pública no dia 25, às 3h da tarde, né? Tem a comissão de audiência pública, mas todos os nossos vereadores vão estar aqui para acompanhar os números do último quadrimestre. Será no dia 25, às 3h da tarde. E continuem cobrando, continuem assistindo, né, as reuniões. Estamos passando aí várias ideias, o executivo passa os projetos, a gente também analisa e vota. Continue cobrando o seu vereador, se for eu, né, cobre eu também, e a gente vamos trabalhando em conjunto. Isso é muito importante. Agradecer a vereadora, eu sempre falo vereadora, né, ex-vereadora e funcionária Vera Helena, que acompanhou a reunião e que se dispôs, né, aos nobres vereadores, que qualquer dúvida, qualquer solicitação, está lá à disposição também. Tive que sair meio rápido da reunião, mas acredito que foi uma reunião bastante produtiva. Temos que fazer reuniões, né, conversar, discutir, chegar no consenso para que as coisas andem o mais rápido possível. Isso aí é bastante importante. Agradeço a todos os nossos vereadores pelo trabalho e, em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão, convocando a todos para a próxima sessão ordinária no dia 24 de fevereiro, em horário regimental, às 19h. Deus abençoe e uma boa noite a cada um de vocês.